basicamente, esse conceito quer dizer o quê? Esse conceito, ele quer dizer o modo como um governo se comporta em sua atividade, não necessariamente institucionalmente, né? Então, meio que não importa se existe um Estado e se existe um governo, mas importa muito mais o modo como esse governo exerce suas atividades, né? Então, se a gente vê, por exemplo, a nível de Brasil, eu pensei isso, né? E a gente olha o comportamento dos governos enquanto atividade, assim, por que ser governo? Tipo assim, por que eu quero ser, por exemplo, vereador? Por que eu quero tomar conta do aparato estatal, da máquina do Estado? E a gente percebe, e a gente tem um termo muito bom para isso, que é o fisiologismo político, né? O motivo pelo qual se exerce a atividade política no Brasil. E aí, no Brasil, se estabelece essa governamentalidade, né? A governamentalidade do fisiologismo e da utilização da máquina pública, em um primeiro momento, para produzir capital, para conseguir roubar, né, vamos usar o termo correto, para subtrair o capital, e agora, nessa nova composição da democracia burguesa e do neoliberalismo, também para exercer, junto com o interesse corporativo das big techs, que também é uma leitura que eu fiz aqui da introdução, a difusão ideológica, né, a partir também da aparelhagem de Estado, né, difundir narrativa, ideologia e tal, né, e também na atividade parlamentar, que se roga hoje no Brasil como uma atividade de autoridade para criar narrativa. Então, antes o tiozinho, o Zé do Salame lá no barzinho Beldo fazia as narrativas dele, beleza. Né? Todo mundo dava risada, é o ET, né? O Harp, o não sei o quê. Só que agora é o Eduardo Bolsonaro. Daí, não, pera, é um deputado, né? Não é o tiozinho Beldo do bar que está falando. Então, cria-se também uma atividade nesse sentido, né? Uma governamentalidade, então, é o que ele vai tratar aqui. E aí ele traz uma tentativa de elucidar o problema da verdadeira face e da capacidade do neoliberalismo em se adaptar e usar suas crises internas para se fortalecer. Esse é um outro problema que é abordado aqui, que pensava-se em meados do século XX, depois da Segunda Guerra, que as sucessivas crises que estavam sendo geradas pelo capitalismo e que já começaram no final do século XIX, né? A gente teve sucessivas crises, 1800 e cacetada, 1890 e pouco, depois 1908, depois 1928, depois da Primeira Guerra, né, antes de 1928, e depois antes da Segunda Guerra, que gerou, inclusive, a Segunda Guerra, né, a miséria e tudo que foi gerado pela Primeira Guerra, principalmente na Alemanha, nos povos germânicos ali, gerou esse sentimento de nacionalismo extremista, né, e aí criou-se, né, o bode expiatório dos judeus, etc e tal. Depois, e aí, enfim, né, essas sucessivas crises, pensava-se, então, que elas findariam, né, dariam conta do próprio sistema capitalista, o que não aconteceu, porque o sistema ele passa a se alimentar dessas crises. E aí, numa das formações nossas, que eu comentei, acho que foi até uma formação com cursista, não me lembro, eu comentei o seguinte: teve uma entrevista alguns anos atrás, próximo da pandemia ali, com um dos bilionários brasileiros, eu não me lembro exatamente o nome do cara, é um desses mais desconhecidos, assim, onde ele disse basicamente que o lucro da atividade, principalmente do capitalismo comercial, né, que é a principal atividade desses bilionários brasileiros, que o Brasil não é um país industrializado, etc. Né? Então, é basicamente o capitalismo comercial ou de produção de commodity, como agronegócio, etc. Ele diz que para que ele ganhe dinheiro, é preciso que exista miséria. Então, ele não está interessado em acabar com a miséria. Ele não quer. Ele quer que continue a miséria, ele quer que fomentar a miséria. Para ele é bom concentração de renda. Quanto mais concentração de renda, mais ele domina o mercado, mais ele domina os salários e tal, né? Mais a gente consegue, né, no caso ele, né? Mais eles conseguem cartelizar, né, os preços e tudo mais, enfim. E aí ele traz também esse outro ponto, né, que é abordado na... Estão me ouvindo? Acho que a minha internet está ruim. Sim. Se começar a falar, só avisar. E aí ele fala assim:
Superação, o que se procura, então, é a superação do entendimento do neoliberalismo enquanto ideologia e política econômica. Que daí seria uma espécie, da observação que eu fiz aqui, que eu entendi, que seria uma espécie de ontologia naturalista, né? Que é compreender que, na verdade, o capitalismo ele não faz parte da história, do desenvolvimento histórico humano, né? Portanto, ele jamais se autoequilibrará, que é o que os liberais clássicos eles pensavam que aconteceria, né? O liberalismo dogmático ele imaginava que o livre mercado e todos esses conceitos que viriam com o liberalismo, eles se autorregulariam, estabilizariam e produziriam riqueza. Mas não foi o que aconteceu, porque o Adam Smith, o David Ricardo, todos os liberais dogmáticos, eles diziam, né, mesmo alguns críticos à democracia, como Tocqueville e tal, eles diziam assim, é preciso controlar, é preciso que o Estado, daí vem o estado de bem-estar social do Maynard Keynes, né, que foi contraposto lá pela escola austríaca, pelo Hayek, pelo Mises, etc., onde ele vai dizer o seguinte, o Hayek, perdão, Keynes, né, na esteira do liberalismo dogmático, ele vai dizer assim, o Estado ele precisa ser forte para que ele regule o livre comércio de alguma maneira, para que ele ponha alguns freios ali e evite o monopólio. Porque o monopólio vai gerar cartel, o cartel vai gerar oligarquias do capital, e essas oligarquias vão comprar todo mundo. O que a gente tem hoje? 10 mega conglomerados que controlam todas as empresas do mundo. Né, do ramo alimentício, né, nesse caso. Mas a gente tem, né, do ramo de tecnologia, a gente tem lá as big techs, a gente tem do ramo farmacêutico, a gente tem da produção automobilística, de motor de avião. Então, você tem ali meia dúzia de empresas que comandam cada setor do mercado, ali, num monopólio, onde elas próprias se aglutinam e vão se comprando, vão se fundindo e tal. Aí ele diz assim, né, e é uma citação da introdução. Como é que, apesar das consequências catastróficas a que nos conduziram as políticas neoliberais, essas políticas são cada vez mais ativas, a ponto de afundar os estados e as sociedades em crises políticas e retrocessos sociais cada vez mais graves. Justamente porque o neoliberalismo não apenas destrói conquistas humanas, né, e é uma observação minha, direitos e tal, dentro, né, do que a gente está falando agora, destrói regras sociais, destrói instituições, destrói projetos sociais, destrói projetos, inclusive, de políticas, né, de favorecer a descentralização da riqueza e etc., mas cria uma forma de comportamento, uma forma de existir. E aí é onde inicia a grande sacada do Christian Laval, que é uma sacada que a gente vê no Bauman, né? A gente vê no Capitalismo Cognitivo, a gente vê em alguns autores, que é justamente essa sacada de compreender que, na verdade, eles não estão dizendo para a gente como a gente tem que viver. Né? Eles não estão dando para a gente, por exemplo, um quadro e pedindo para a gente olhar e admirar aquele quadro. A gente está dentro do quadro. A gente é como se a gente fosse a própria pintura, a gente não tem ponto de sair. Né? E aí que o Churran vai trabalhar, por exemplo, na sociedade do cansaço, o burnout, a depressão. Porque se a gente está preso e não tem bom dia, qual que é a revolução que o nosso corpo faz? É adoecer. A gente não tem o que fazer. A gente vai adoecer. Né? Então, basicamente, ele entende isso, que o capitalismo ele não é um produtor somente da ideologia e também não é só uma estrutura e uma política econômica, mas ele é um modo de existência do homem. Ele modifica a ontologia da existência humana, né? E a sua relação com o mundo, com o outro homem, com as instituições, e coloca o homem nessa roda de hamster, né? Você não tem ponto de sair, você pode correr, você pode gritar, você vai continuar rodando ali no mesmo lugar, né? E aí, então, no aspecto político, ele conquista poder pelas forças, né, neoliberais, pelo lobby, né, principalmente na política, que a gente já comentou aqui, pelos parlamentares que são, de certa forma, colocados ali para defender os interesses. No Brasil, hoje, a gente tem as bancadas, né, que são grandes negócios, na verdade, né? E a gente tem no setor econômico o crescimento e a consolidação do capitalismo financeiro, que foi e a gente vê hoje nas operações da Polícia Federal como que o crime organizado e segundo lá o nosso amigo Chavoso da USP, quando ele fala para o vereador Rubinho Nunes lá na Câmara
na Leste, né, ele fala assim, o crime organizado, o Rubinho fala para ele, o crime organizado tá lá na favela. Ele fala, meu, o crime organizado também tá aqui. Ué, o crime tá só na favela, que só tem pobre? E aqui? Aqui não tem crime? Ué, cadê os políticos que estão aqui e que estão favorecendo o crime? Que tão, daí você tem, né, o caso do TH Joyce, enfim, tem, né, do governador do Rio de Janeiro, que é a política a serviço do capitalismo financeiro, que existe justamente porque ele é difícil de ser rastreado, ele é difícil de ser verificado, ele é difícil de ser investigado. E aí o crime, ele se apropria, né? O crime que eu digo, né, quando eu digo crime, eu também estou dizendo os capitalistas e etc. Na questão social, o neoliberalismo, ele prega a individualização acima de tudo, né? A individualização como regra da relação social, enseja a competitividade a todo momento. Então, se eu não tenho sucesso, o problema é meu, a culpa é minha, eu não me esforcei o suficiente, eu não estudei o suficiente, enfim, né? É sempre esse discurso, desde que a gente entende o liberalismo nesse processo de mudança. E o sujeito, então, ele também muda dentro de todo esse aparato com o surgimento de uma nova subjetividade e também de uma nova ontologia da singularidade. Daí é uma coisa minha, né, que eu coloquei. Porque o desenvolvimento massivo desse processo e dessa estrutura causa o adoecimento psíquico. Essa é a grande causa das patologias psíquicas. E aí me veio à mente, assim, uma vez que eu estava conversando com um tiozinho, ele estava falando, né, esse tiozinho que gosta do saudosismo, que na minha época era melhor, papá. Aí ele falou assim, na minha época não tinha esse negócio de TDAH, não tinha esse negócio de autismo, de depressão. Eu falei, tio, na sua, né, claro que eu não falei isso para ele, mas penso, né, pô, na época dele, o cara acordava ali 3 horas da manhã, ia no mangueiro, ia fazer 6 horas da manhã, o cara tava tomando chopp já. Tá tomando uma cachaça, acabou. Ali já fez tudo. Depois de 3, 4 horas da tarde, ele ia fazer a mesma coisinha, ele acabou. Ele não tinha essa pressão. Não é que estão inventando, que é a narrativa agora, estão inventando doenças, estão inventando um monte de coisa. Não é que estão inventando, é que, né, segundo aqui a introdução, o próprio sistema, ele acaba gerando isso justamente por conta dessa criação da nova singularidade, que é uma singularidade que esmaga, né, o indivíduo. E aí eu brinquei na formação cursista, né, quando a gente estava fazendo essa última pauta do Byung-Chul Han, eu falei para eles, eu imagino, né, quando eu li a hiperculturalidade, quando eu tive contato com a introdução desse livro, quando eu tive algumas leituras, né, comecei a ler A Sociedade do Cansaço, que agora eu tenho o PDF e tal, eu imagino como se esse sistema transformasse a gente numa Ouroboros, sabe aquela cobra que come o próprio rabo, assim, que representa a eternidade, e a gente vai se comendo, assim, né, e vai se autodestruindo, né? E aí, essa autodestruição é o que ele vai chamar na introdução de autogoverno. Esse autogoverno, ele gera uma visão distinta da lógica Estado contra mercado. Que, na verdade, o que se percebe, como a gente colocou, é que o mercado, né, vamos chamar de mercado, que eles chamam de mercado, né, que é todo esse conjunto, né, de corporações, etc., tal, pelos interesses, né, capitalistas. O mercado, ele agora se apropriou do Estado. O Milton Santos já denunciava muito isso, né? Porque eu gostei das leituras que eu fiz em Milton Santos, é que Milton Santos já trazia esse problema já há bastante tempo. Pelo menos 3 décadas, quase 4 décadas, já falava disso, ó. Se a gente não tomar cuidado, as corporações vão abocanhar o Estado, vão dominar os Estados, a gente não vai ter meio para resistir. E é o que está acontecendo agora. E a leitura dos autores do livro, ela vai nessa esteira, né? Então, existe um processo de desdemocratização. Esse processo já vem de bastante tempo, e hoje a gente está vendo esses discursos. Estão me ouvindo? Você foi um pouquinho de arrasta, mas já voltou. Beleza. E aí, hoje a gente vê esses discursos e se populariza, né, o discurso de que a democracia já não está servindo mais. Mas qual que é a proposta que a gente tem para colocar no lugar da democracia? É a ditadura. Não, porque o STF não dá mais, porque não sei o que não dá mais. O que eles querem? Eles querem colocar o rei. Uma pessoa que concentra os 3 poderes. Eles querem novamente, sem perceber, a gente sabe que
né? Se a pessoa for suficientemente esclarecida, ela não vai querer uma coisa dessa, né? Talvez se ela for uma pessoa má, ou se ela tiver um interesse mesmo, né? Se ela estiver por dentro do esquema, mas em geral as pessoas não estão. Então, é uma narrativa que vem sendo construída e vem conquistando espaço pouco a pouco, né? A gente viu essa narrativa conquistar o espaço na primeira metade do século XX, depois a gente repudiou essa narrativa pós-Segunda Guerra, criamos a ONU, criamos direitos humanos, né? Construímos o direito humano global a partir da Carta, né, dos Direitos lá do século XIX, só que agora está voltando, e eles acusam isso na introdução, né? E depois eles dizem o seguinte, que o problema que é gerado, né, em relação à economia, é que a gente acabou caindo meio que numa armadilha do próprio inconsciente desses economistas que, de certa forma, quiseram colocar o próprio Estado a serviço do capital, quando pregaram, que daí a crítica é exatamente à escola austríaca, né, e também ao marxismo ortodoxo, né? Daí eu até coloquei aqui, né, uma crítica a David Harvey ao marxismo, que subordinam a estrutura neoliberal a uma superestrutura derivada do modelo de produção, que por sua vez promove o ordenamento jurídico da sociedade. Então, o problema da gente não ter percebido isso foi justamente por conta desse problema interpretativo que o marxismo mais ortodoxo não conseguiu enxergar. Por quê? Porque ele subordinou essa estrutura neoliberal a uma superestrutura do próprio modelo de produção. E aqui está um terceiro ponto interessante, porque eu, pessoalmente, eu sempre que vou fazer alguma análise, eu adoto um método, né, crítico, onde eu vou sempre chegar na produção. O problema sempre começa na produção. E a partir da produção se deriva ali, né? Da produção da mercadoria você tem a circulação, você tem a distribuição, você tem o consumo, e você tem os problemas que derivam da produção. E aí a crítica que eles fazem, achei bem legal, porque é uma crítica também ao meu modo de pensar, né? Então o problema não está no modo de produção, não está nessa superestrutura de produção, né? Que não é ela que promove exatamente o ordenamento jurídico da sociedade. E aí... E o que promove o ordenamento jurídico da sociedade? É justamente o modo como se busca criar um modelo padrão e ideal de existência humana. Essa é a grande questão. É como fazer com que o indivíduo se comporte como eu quero, sem dizer para ele que eu quero que ele se comporte daquela forma. É ir, né, arrastando ele até o momento que ele mesmo passe a se arrastar sozinho, né, criar um hábito. Né, criar uma mentalidade, por isso eles adotaram, penso eu, né, o conceito de governamentalidade do Foucault para desdobrar nessa análise. E ele diz assim, o neoliberalismo não é apenas uma resposta à crise da acumulação, ele é uma resposta a uma crise de governamentalidade. É uma crise que não exatamente está subordinada à produção, mesmo porque, se a gente for pensar, o problema da produção, e aí quando Marx faz a análise dos meios de produção e da mercadoria, ele está fazendo a análise do século XIX. Ele está fazendo a análise de uma sociedade industrial, uma sociedade de produção industrial, onde os corpos se deslocam até a fábrica, produzem, ele está analisando esse tipo de sociedade. A nossa sociedade, e os autores vão dizer, ela precisa de um outro método de análise, novo, que ainda não foi criado. E a gente precisa pensar como edificar esse método de forma lúcida, para a gente poder observar, sem abandonar completamente o marxismo, porque ele é importante, né, para a gente compreender, mas de não focando somente na questão da produção, porque agora a produção ela é descentralizada, né, as empresas são multinacionais, tem todo um problema, né, global envolvendo isso. Ele diz, estamos lidando com uma expansão da racionalidade de mercado a toda a existência por meio da generalização da forma empresa, e não estamos lidando com uma mercantilização sorrateira. Não é sorrateiro, o negócio é explícito. Está acontecendo o tempo todo, a gente está transformando tudo em forma empresa. E a gente vê esse discurso hoje explicitamente, você é sua empresa, né? Você é seu empreendedor, você faz seu horário.
está se criando essa mentalidade nas pessoas. As pessoas não querem mais ser CLT, acham que é ruim. Ah, não, eu vou fazer meu horário. Quando o cara vê, o cara trabalhando 70, 80 horas por semana para ganhar menos que um CLT. E aí é a grande sacada, que eles vão entender que é um conceito que eles chamam de forma empresa. Que é esse conceito onde eles vão dizer, e aí entra o termo que eles utilizam sempre, que é o termo racionalidade de mercado. Por isso, eu acho que eu caí de novo. Voltei. Não, tá. Então, por isso, a racionalidade, perdão, por isso o autogoverno, né? Daí, qual que foi o processo que eles tiveram na introdução? Construir isso para poder justificar o que eles chamam de autogoverno, né? Para poder construir o aparato teórico para dizer, olha, isso, tudo que a gente tem dito agora aqui entre nós, é o que eles usaram para justificar por que o indivíduo, então, se comporta dessa maneira. Porque a gente não tem mais para onde ir, né? E aí a gente pode também fazer algumas análises mais concretas, né? Imagina se a gente hoje sair em greve. Vamos supor, né, que aconteça um milagre, todo professor fale, nossa, vamos sair em greve. Estado inteiro. Ninguém vai entrar na escola. O que vai acontecer? Que a gente vai apanhar da polícia com o cachorro. Uma bala de borracha, o governador vai assinar lá a exoneração de todo mundo que entrou em greve. Então, quer dizer, todo esse movimento, ele está gerando o que na gente? A gente não quer ficar desamparado, a gente não quer ficar numa situação de fome, a gente não quer deixar nossos filhos, etc. Tal. Então, a gente vai adoecendo, né? A gente vai ficando gritando para dentro, e aí gritar para dentro faz com que a gente vá esmoecendo e não encontre saída, né? E ele diz que tudo isso, né, deriva de um sistema econômico de produção e também de um sistema antropológico de produção. Esse é o grande problema. Produz-se agora o comportamento do próprio sujeito. E aí entra o que a gente tem falado nas nossas formações, né, em relação ao problema das tecnologias digitais e tal, que é justamente o meio, o instrumento que está sendo usado para gerar esse sistema antropológico de mudança, né, do estudo e do comportamento do homem. Como que a gente muda isso? O algoritmo está aí para isso. Ele está aí para estudar por que a gente se comporta da forma como a gente se comporta e mudar o algoritmo do nosso cérebro, para a gente passar a se comportar de outra maneira. E eles chegam nessa conclusão. E a financiarização do capitalismo em escala global é apenas um dos aspectos de um conjunto de normas que envolvem progressivamente todos os aspectos da atividade econômica, da vida social e da política dos estados, desde o final dos anos 70. Então, eles fizeram uma análise histórica do Ocidente e eles chegaram à conclusão que essa financiarização do capitalismo, ela não foi feita como dizem que foi. Foi feita para globalizar a economia, para tirar o lastro do ouro, para a gente poder regular melhor o mercado. Não. Segundo eles, ela foi feita já pensando que daqui a algumas décadas, talvez alguns séculos, a partir desse conjunto de normas que vão ser derivadas da financiarização do capitalismo, o próprio capitalismo conseguiria se penetrar em todas as esferas da vida humana. E aí surge esse conceito de forma empresa, que é o que está acontecendo hoje. E imagino eu, eles não deixam isso na introdução, mas eles devem desenvolver esse raciocínio ao longo da obra, né? Mas penso eu que aconteceu muito mais rápido, talvez, do que as próprias mentes por trás desse sistema pensaram que aconteceria, né? Porque no final da década de 70 para cá, a gente tem aí o quê? Mais ou menos 50 anos, mais ou menos quase 60 anos, então é muito rápido, né? E aí ele diz, né, foram os estados e as organizações econômicas mundiais, em estrita conivência com os atores privados, que criaram as regras favoráveis a esse rápido crescimento das finanças do mercado. Então, as corporações se infiltraram nos estados, e hoje isso é muito fácil de perceber. Hoje, talvez ali na década de 70, 80 não fosse tão simples fazer essa avaliação, mas hoje é muito fácil perceber, e utilizaram a máquina pública, né, o aparato estatal, principalmente relacionado à questão da propaganda, né, que já foi denunciado lá pela Escola de Frankfurt, né, e tudo mais, para começar esse processo, né, de ampliação desse
dessa forma empresa, né, do modo de pensar e viver como o mercado, né? E aí esse conceito de competitividade, ele serve então para estimular os estados a desmontar projetos, investimentos, programas sociais, tudo mais, em nome da concorrência, né? E aí aqui ele justifica a lógica disciplinadora e as políticas de austeridade dos estados. Eu acho que aqui, para mim, ficou um pouco mais claro nesse itinerário, né, ao longo de meados do século XX para cá, como que se tentou, ou como que se deu cabo de tentar modificar a ontologia humana, né, o modo como o homem entende o seu ser no mundo, né, o modo como o homem entende que ele deve se comportar no mundo, a partir desse discurso da competitividade, dessa individualização crescente do comportamento humano e né, do sucesso humano, né? E aí ele vai dizer que existe um problema, existiu ali um problema que surgiu lá em 1938, ele vai voltar lá para 38, na Alemanha, onde aconteceu o colóquio Walter Lippmann. E aí, nesse colóquio, tinha de um lado os ordoliberais alemães, né, liderados pelo Walter Eucken e o Wilhelm Höpke. O Höpke é bem famoso, né? O Eucken eu não conhecia. E a corrente austro-americana, que foi a que meio que venceu, né, os debates econômicos lá, liderado pelo Mises e pelo Hayek, né, que foi depois quem se tornaram os nomes que se tornaram os queridinhos dos capitalistas e a partir da estrutura de pensamento deles é que foi tomada e colocada em prática, né? E aí ele vai dizer que a ação neoliberal, então, que desenvolveu nas décadas de 80 e 90, trata-se não de uma ação monocausal, né, no caso da ideologia para a economia ou da economia para a ideologia, mas de uma multiplicidade de processos heterogêneos que resultaram, né, em razão de fenômenos de coagulação, apoio, aqui é coach, né, que é a citação, fenômenos de coagulação, apoio, reforço recíproco, coesão e integração nesse efeito global que é a implantação de uma nova racionalidade governamental. Então, foi-se usado a estrutura de pensamento e a teorética, né, teórica, do Mises e do Hayek, da escola austríaca em geral, para superar pensamentos do ordoliberalismo alemão, da escola de Chicago, da escola de Michigan, né? Eles falam um pouco sobre isso no texto, que todas essas escolas de economia foram sendo superadas, porém, a corrente austro-americana, ela também não é um fim, ela é só um meio. O fim ainda é pior ainda do que a escola austríaca, ainda é mais violento, né, contra o indivíduo do que o pensamento da escola austríaca, o livre mercado, etc. Aí ele finaliza, né, a minha última fala agora, que ele diz assim: em suma, o neoliberalismo não se pergunta mais sobre que tipo de limite dar ao governo político, dar ao mercado, limite de direitos, né, de cálculo da atividade humana, do trabalho, enfim, mas sim de como fazer do mercado o princípio e o fim dos governos. Então, essa é a superação do pensamento da corrente austríaca. Não é regular o governo, dizer para o governo, você vai pensar o direito assim, você vai... Não, mas é trazer para o pensamento, e aí, de novo, a governamentalidade, a mentalidade de mercado. Então, o mercado não precisa mais pressionar os governos, porque ele será o próprio governo, né? E aí, e tudo isso, essa é a primeira parte, daí ele vai dizer que ele vai dividir em duas partes a abordagem, né, do restante da obra. Essa seria a primeira parte, demonstrar como que os governos não vão mais ser sujeitos à coerção dessa maneira, mas eles vão estar pensando como o mercado pensa, né? Por isso a governamentalidade de Foucault. E depois, a segunda parte, eles vão tratar isso como racionalidade governamental, que pretende estender sua lógica como normativa geral até a subjetividade dos sujeitos. Então, é um processo imanente, né, que sai da teoria do pensamento de governo enquanto mercado e depois desce para a subjetivação desse pensamento em direção ao comportamento do próprio sujeito, né, que aí visa transformar a subjetividade.
Eu imagino que, a partir do momento que isso já está acontecendo, né, a gente já vê isso acontecendo, a partir do momento que a subjetividade do sujeito for amplamente modificada, eu penso que não tem mais volta. Acho que daí acabou. Porque daí o cara, ele vai se ver numa situação difícil, como a gente viu na pauta agora, né, na pauta 9 do Byung-Chul Han, com aquele vídeo dos Bike Boys, né, na pauta de filosofia, que o cara ele vai se ver numa situação enrascado, ferrado, destruído, e ele mesmo vai olhar no espelho e falar, a culpa é sua. Porque você não trabalhou o suficiente, porque você nasceu mal, porque você nasceu na favela, porque você não soube escolher seu... Ele vai criar N subterfúgios para ele se culpar, ao invés de olhar para si e falar, não, peraí, a culpa não é minha, a culpa... Pô, tem gente andando de helicóptero particular, tem nego andando de iate, cabe 2.000 pessoas particular, por que eu passando fome a culpa tem que ser minha? Como que essa capacidade de refletir, de jogar para o mundo e puxar de volta, vai ser retirada do sujeito completamente. Eu fiquei triste, né, no final da introdução, porque falei, bom, eu acho que então não sei se tem muito saída, né? Eu fiquei muito curioso para ler o restante do livro. Eu comecei o primeiro capítulo, né, já li umas 20 páginas, mais ou menos. Tem até umas anotações aqui, mas né, não vou mexer com elas agora. Mas assim, me deixou triste, né? Gostei muito, achei a introdução riquíssima, daria um artigo assim, excelente, uma introdução muito boa, os caras são muito fera mesmo, nossa, muito fera. Mas, né, quando eles chegam no finalzinho ali, eu fiquei meio sem muita esperança, assim, né? Porque quando eu fiquei refletindo sobre o que eu li, eu falei, pô, mas isso já vem acontecendo assim em ampla escala, né, no Ocidente, pelo menos. Não sei como que é no Oriente, não sei como que é o indivíduo chinês ali, né, tal, Vietnã, nesses países mais como na Coreia do Norte, eu não sei como que funciona o pensamento, mas no Ocidente é muito claro que é assim. Na Europa você ainda tem uma certa resistência, né, você ainda tem o pessoal saindo na rua, quebrando as coisas e tal, mas aqui no falso Ocidente, né, no Ocidente latino e no Ocidente das Américas em geral, né, tanto no nosso falso Ocidente latino quanto nos Estados Unidos, no México, ali na América Central e tal, eu acho que isso aí está bem consolidado, né? A tendência é isso se aprofundar cada vez mais. Bom, e é isso. Acho que a introdução ela traz para a gente essa ideia, né? E aí também demonstra para a gente, né? Já abre para a gente como a obra vai ser tratada no seu desenvolvimento. Né? Bom, eu agradeço e passo a palavra, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, tá? Eu vou dar mais 10 minutos com vocês, aí eu vou ter que sair. Mas é isso. Muito obrigado. Bom, então, vocês estão me ouvindo? Sim, William. Beleza? Então, vou aproveitar que só tem mais 10 minutinhos, né? Eu gostei muito da exposição, parabéns, foi muito elucidativa, né? E você tocou em alguns pontos, né, nessa introdução que você fez, e por enquanto só tirei algumas consequências, assim, e lembrei tive algumas remissões. Quando você, pelo que eu entendi, então, há uma ideia pelo o fim da política. Então, que você tem aquela política tradicional, no sentido mais antigo mesmo, de organização dos habitantes da polis, por exemplo. Então, isso chega num ponto em que você tem uma troca nisso pela lógica de mercado e que ela não está mais, então, como a gente tem nos economistas clássicos, aqui o Smith, o Ricardo, onde é que começa o Estado, onde termina o mercado, na verdade o Estado vira o mercado. Ele se submete a essa lógica e é nesse sentido essa política tradicional que, em certo sentido, no marxismo mais tradicional, era algo a ser superado, né? A política era uma etapa, né? Então você faz essa regulação das diferenças de classe, a partir do momento em que elas são superadas, então a própria ideia de política, ela esmorece, né? E aí você tocou num ponto que eu acho muito legal, e isso me lembrou uma passagem, eu não sei se vocês conhecem o Varoufakis, o Yanis Varoufakis, ele foi o ministro das finanças grego, na época que estava tendo a crise na Grécia em 2008, né? E ele escreve um livro muito interessante, chamado Adultos na Sala. E nesse livro ele chama atenção para o capitalismo hoje
como o que sustenta ele, na verdade, é o aspecto moral, moralista mesmo, e não o aspecto da lógica do mercado, da flutuação de mercadorias, etc. Né? E aí ele conta, é uma anedota, né? Ele conta que quando ele chega na União Europeia, e aí ele vai expor, então, o plano dele contra as medidas de austeridade, ele fala, não, a Grécia não vai pagar as dívidas. Né? E imediatamente, eu não me lembro se era Angela Merkel ou era alguém assim, vira para ele e fala, bom, então só ficam os adultos na sala, quem quiser falar de maneira séria, fica, quem não quiser levanta e vai embora. Né? E aí ele tira essa conclusão ótima que ele fala, não, mas espera aí, a minha proposta era séria, né? Não tinha como a gente, o país pequeno como a Grécia, em crise, dar conta dessas medidas de austeridade. Mas a partir do momento que você tenta trazer uma opção que foge da lógica do capital, você imediatamente é desmoralizado como alguém infantil, ou como alguém que não está seguindo, né, a lógica dos adultos. E aí ele tira essa conclusão, não, parte do capitalismo hoje ele se dá para um aspecto puramente moralista, que atravessa essa subjetividade daqueles que se adequam ou não. Né? Então, quando você falou dessa ontologia, ou dessa nova ontologia que está mudando a singularidade, está mudando o sujeito singular, né? Isso me veio muito na cabeça, porque você tem, então, uma influência, teve uma frase que você colocou que é muito boa, né? Não é mais um sistema objetivo, mas você tem uma autorregulação subjetiva, e ela vem justamente dessas pressões morais também. Inclusive, seja no nosso plano mais individual possível, seja num plano geopolítico, né? Então, foi só algumas observações assim que eu fui fazendo. Eu fiquei com uma dúvida, mas é uma curiosidade só. Quando você trouxe isso em que você está tendo, então, essa porosidade entre o capital agora que entra nesse plano moral, nesse plano de constituição do sujeito, ele não tem mais essa divisão muito bem definida, se essa alteração ela é feita em relativo pouco tempo, porque o foco foi mais o século XX, final do XIX, século XX, conforme vão tendo essas crises do capital. Mas em alguma medida, eu acho, mas é assim, é uma intuição, vai, assim, de orelhada, que isso me parece um processo já muito antigo. Por que eu digo? Não nesse grau de velocidade, mas tem um autor, ele não é da política, ele é da teoria literária, que é o Franco Moretti. Ele tem todo um trabalho maravilhoso de fazer a representação do burguês na literatura. Quando é a primeira vez que aparece, para onde ele vai, como se aquilo é uma expressão da época, né? E ele vai encontrar isso lá atrás, no século XVII, já com Robinson Crusoe. Ele fala, não, tá aqui o primeiro burguês. Achei. Por quê? Porque ele olha o mundo como uma conta matemática. Então ele fica sozinho na ilha, ele naufraga, fica sozinho e ele olha aquela ilha como uma empresa. E ali ele consegue fazer cálculo de quanto ele vai gastar para sobreviver, de quanto ele vai caçar. Então ele transforma a ilha numa empresa. Tudo bem, ali era autossobrevivência. Mas essa subjetividade, né, talvez já tenha aí uns 300 anos, mais ou menos. E aí é uma dúvida que eu fiquei. O que teve, então, no século XIX até hoje, que teve esse impulsionamento, essa catapultou essa subjetividade para esse ponto que a gente está, e que talvez não tivesse nos outros séculos, né? Mas talvez algo que já tenha... o que eu sinto é isso, algo que já estava sendo construído, mas nesse último século você tem essa aceleração. Né? Aí eu não sei se ele trata disso na introdução, eu só dei uma olhada mais por cima. Né? Aí eu passo a palavra para ele. Não, ele não entra nesse pormenor, ele trata de uma forma bem geral, mas ele dá a entender que é um processo, eu penso também assim, né? E ele também dá a entender que é um processo que não é de agora, ele se intensifica a partir da década de 70 e 80, mas essa governamentalidade capitalista e aí foi se modificando, é claro, né, porque a governamentalidade também faz parte do espírito do tempo dela, mas se a gente parar para pensar, desde que os burgueses começaram a se revoltar lá no século XIV, século XV e tal, até conseguir destituir a estrutura de governo da Idade Média e instituir o que a gente chama de república e etc., eu acho que os estados independentes, começou com os estados independentes,
estadunidense, depois Estados Unificados, aí surge as repúblicas e tal, a gente pode pensar que esse pensamento ele já vem há o quê? Pelo menos uns 6 séculos, né? Então, porque se ele já vem lá do século XV, nas revoltas burguesas, né? Depois a gente teve as grandes revoluções burguesas do século XVIII, né? Depois a gente entra no século XIX com uma pauperização muito grande, né, da Europa. E aí você tem as teorias, principalmente marxistas, né? Mas você tem também o socialista utópico, você tem lá os anarquistas, você tem, né, uma galera teorizando sobre esse pensamento que vem tomando conta da sociedade, sobre a acumulação de riqueza, sobre a questão da produção, que é tomado do indivíduo. O Marx vem com a alienação, né? Vem com os conceitos que a gente conhece hoje, né? A gente tem o conceito de reificação, também da escola de Frankfurt, é um conceito interessante para compreender a fetichização da mercadoria de Marx. Então, tudo isso, todas essas formas que são criadas para tirar o sujeito do seu centro, fazer com que ele não perceba a realidade, né? O Marx vai abrir, eu acho que é o primeiro volume do Capital, onde ele fala que o objetivo dele é basicamente retirar o véu da aparência e mostrar para o sujeito a essência da realidade que ele vive. Porque foi se construindo a realidade em narrativas, né, em aparência. Mesmo os liberais dogmáticos, mesmo eles que ainda vislumbravam, né, o David Ricardo e o Adam Smith são os principais expoentes do liberalismo clássico dogmático, né, eles mesmos já vislumbravam que o caminho futuro para o liberalismo seria uma sociedade socialista. Seria uma sociedade com um forte aparato social. Eles já entendiam isso, por isso a importância do Estado regular os monopólios, né? E aí foi se construindo em cima de narrativos e a gente perdeu, né, um pouco desse apego à realidade como ela é e foi enxergando a realidade de várias maneiras diferentes, de acordo com a forma que foi sendo colocado para a gente enxergar. Então, realmente, provavelmente isso daí já é muito velho. Há 5, 6 séculos já vem acontecendo e agora a gente está vendo, é igual aquele carrinho que começa devagarinho, vai pegando, né, o empuxo e tal, e vai, e quando você vê no final ele já está muito rápido, é mais ou menos isso. A desgraça sendo ampliada na sua velocidade. Diego, à vontade. Eu acredito que a perspectiva desse período, né, da proposta do pós... Me escutam? Eu vou falando, tá? Do pós-capitalismo, né, que é o mercado generalizado, né, tudo é o mercado, né, então você vem com essa abrangência, foi desenhado pelos outros autores, né, quem tem acompanhado Multiplica, e nós estamos dialogando muito sobre isso. E aí nós estamos nessa perspectiva. Eu me recordo quando eu era mais religioso, que eu tinha diretor espiritual, que era o pessoal dos salesianos, né, os professores de filosofia ali dos salesianos, que o debate ali, 2020 e tudo mais, o que estava por trás, né, de um movimento bolsonarista, disso, daquilo, e, na verdade, é muito claro, né, o que está por trás, né? É a consolidação de tudo como mercado. Tudo é o mercado, né? E nesse mercado você é o produto, né? Eu acredito que, com o espírito, tinha o meu coordenador da PUC que falava assim, você é muito revolucionário para continuar vivo. Eu acho que com um bom espírito revolucionário, cabe nós... apontarmos novos caminhos para aquilo, né? Porque o diagnóstico está dado. Eu percebo, eu consegui ver alguns vídeos, resumos sobre o material, né? Para depois começar a adentrar o material. E o caminho é apontar como criar uma revolução e um contrassistema, né? Como fazer a prática e utilizar os instrumentos para destruir o mercado, nesse sentido, né, que parece para nós algo muito difícil, mas que daqui 6 séculos tudo não seja a escravidão, a autoescravidão e o mercado, e só o mercado, e acabou. E a gente no meio desse tufão aí, o braço bocado, a perna
pô, cabeça, pô, nada. Gente, eu vou precisar sair. Eu também, porque meus dados móveis já devem estar lá para lá de Bagdá, já nem sei quantos gigas que eu já gastei aqui. Mas eu agradeço muito, né? Eu acho que eu fiz o possível para fazer uma exposição mais clara, né? Que eu pudesse trazer o pensamento, né? Dos dois. Eu agradeço muito o Gessé por ter apresentado, né? Eu já tinha ouvido falar do Laval, mas não tinha me interessado, porque eu achava que era mais um carinha aí, sei lá, um tiozinho aí que deve estar escrevendo, mas quando eu li, eu falei, pô, o cara é bom, o cara tem um jeito de pensar novo, né, que eu nunca tinha visto ainda, nunca tinha pensado dessa forma, e quando eu li só a introdução, já me abriu assim, né, então, quer dizer, o livro deve ser pesado, deve ser uma leitura muito legal, necessária, com certeza, né, mas é isso, espero que vocês tenham aproveitado, né? Espero que eu tenha sido claro, e, bom, eu passo a palavra para o Gessé, não sei se você vai encerrar, Gessé, mas eu vou aguardar mais 2 minutinhos. Não, eu só queria dizer assim, né, eu acho que eu gostei muito, assim, já da atmosfera, assim, das reflexões que a gente fez nesse curto período de tempo, mas, assim, muitas coisas, né, quando você estava falando, até o Will também tocou num ponto, e quando estava falando, em determinado momento, ali mais para o finalzinho da sua fala, eu fiquei pensando muito na questão que eu conheci, cara, te juro, com os próprios estudantes, com os próprios alunos de uma escola lá de Suzano, que tinha um grupinho, isso era 2016, só para você ter ideia, tinha um grupinho na escola, uma escola fantástica, cheia de grupinhos variados, diversos, mas tinha um grupinho que era muito louco, e eles falavam assim, nós somos anarcocapitalistas. Eu fiquei pensando, parece até que brota daí, né, um pouco essa ideia, né? É lógico que aí eu fui ver, eu falei, mano, que merda é isso que vocês estão falando, mas beleza, né? Vamos lá, vamos estudar. Eu achei um barato, que passou um tempo depois, o menino estava lá nas redes sociais, né? Já militando mas no sentido da esquerda mesmo. Eu falei, olha, criou juízo, né? Pelo menos um pouquinho. Mas, assim, eu acho que a gente podia, pelo menos, colocar aí, agendar a próxima data, né? Eu conversei com o Will essa semana, a gente viu uma quarta-feira, dia 15, né, de dezembro, se dá para todo mundo, dia 15 de dezembro, e aí a gente começa o primeiro 17, capítulo. É 17? 17. Pode ser para todo mundo? Pode ser? Eu acho. Não, 17 sim. Sim. Quer dizer, eu vou confirmar com vocês. Mas eu acho que sim. E aí a gente mantém na quarta-feira esse horário, que é o que dá, né? Para a gente por enquanto. E, assim, a gente, pelo menos eu, estou bastante empolgado. O Wallace parece também, né? O Will também demonstrou muita empolgação. A ideia é que a gente, como eu falei para o Wallace logo lá no começo, a ideia é realmente produzir. Eu acho que chegou a hora da gente também colocar à mostra aquilo que a gente tem, né? E penso que justamente a esquerda parece que tem muito disso também, né? Tem muito pensamento, tem muita ideia, mas não está aí colocando, né? Parece que o Marx ia para as portas das fábricas, né? Entregar o manifesto do partido, e a gente parece que está. Então, a ideia é a gente começar a produzir mesmo alguma coisa referente a como esse neoliberalismo chega nas escolas, né? Como é que o que a escola tem, como é que a escola passa ou transmite toda essa ideia de liberalismo, de neoliberalismo para os nossos estudantes, né? A ponto, eu estava conversando com o Will hoje cedo, né? A ponto de a gente estar numa sala de aula na periferia de Suzano e um menino lá dizer que só é pobre quem quer, né? Isso é muito louco, cara. Se você parar para pensar,
isso diz muita coisa, e a gente precisa realmente estar aí atento, escutar isso, né? É isso. Bom, eu agradeço muito ao Antoniel, né, foi presente com a gente aqui. Antoniel, o convite fica, né, claro, estendido para você também, se quiser participar das produções com a gente, ou se você quiser participar só do estudo dos livros, né? Também eu tenho uma ex-aluna minha que é formada em filosofia, que está fazendo um projeto lá do Unisal, que ela não pôde vir hoje porque teve um contratempo, mas a partir de semana que vem ela está com a gente, ela também vai produzir. Diego, não cheguei a conversar em detalhes com o Diego sobre produção, mas também, Diego, você está convidadíssimo, né, para participar com a gente das produções. O Keké também deve participar como ouvinte, ele vai participar da produção, mas ele deve passar a participar como ouvinte, fazer alguns comentários, ler os livros que eu estou pegando o pé dele ler, porque não lê nada, só fica mascando chiclete o dia inteiro lá, ouvindo música. Falei, pô, você ficou perdendo tempo aí, cara, vai ler. Eu vou brincadeira assim, né, o Keké? Pois é. Gente, pode falar, José. Já é muito, sem dúvida. Eu acho que só falta agora a gente escolher quem vai apresentar o primeiro capítulo, né? Ó, chamado, falta um minuto para encerrar aqui, deu um aviso, hein? Ó, será que o próximo capítulo fica com o Gessé, hein, Gessé? Eu posso apresentar. Will? Ah, o Will, beleza. Aê, perfeito. O Gessé. Will. Vai, de boa. Vai ser massa. Fechou. Tá bom. Gente, então já vai encerrar. Um abraço, boa noite. Valeu, gente. Valeu. Obrigadão. A gente vai se falando. Tchau.